Então, para começar a falar de ciclo cardíaco, a gente pode pontuar alguns conceitos bem importantes, como, por exemplo, de que o sangue sempre vai passar de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Então, com isso, a gente imagina que a sístole, que é a compressão, que é a contração, né, vai aumentar a pressão daquele ambiente, daquele compartimento em que acontecer a sístole, enquanto que a diástole, que é o relaxamento, vai diminuir a pressão daquele ambiente. E aí, para isso, só fazendo uma rápida revisão, o sangue pelas veias cavas vai chegar no átrio direito, vai passar pela tricúspide, pela válvula tricúspide, vai chegar no ventrículo direito e pela válvula pulmonar ele vai para o pulmão. E aí lá ele vai sofrer as trocas gasosas e vai chegar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo ele vai passar pela válvula mitral ou bicúspide. E então, pela válvula aórtica, ele vai para a aorta. E então, para a circulação sistêmica e passar por todo o nosso corpo. E aí, indo então para o ciclo cardíaco propriamente dito, agora feita essa pequena revisão, a gente viu que o ciclo cardíaco tem 5 fases. E a primeira delas aqui é a diástole atrial e ventricular, que é quando, por ser diástole, então a gente imagina que ambos estão relaxados. Então está acontecendo um enchimento passivo aqui, tanto dos ventrículos quanto dos átrios, porque ambos estão relaxados, então estão sofrendo um enchimento passivo. A gente vê aqui que essas duas válvulas da beiradinha são a tricúspide de cá e a mitral de cá, são as chamadas semilunares, né? Não, são as atrioventriculares. Então, as duas da beirada são as atrioventriculares e as duas do meio são a pulmonar e a aórtica, que são as semilunares. E aí, essa é a primeira fase do ciclo cardíaco. A segunda fase é a sístole atrial, quando ocorre, então, a compressão do átrio mesmo, em que ele vai mandar o restinho de sangue para terminar de encher os ventrículos. É dito, então, que os ventrículos, eles se enchem, 80% deles se enchem de forma passiva e os outros 20% se enchem nesse momento de sístole atrial. A terceira fase, essa aqui de contração ventricular precoce e primeira bulha cardíaca. Então, a gente já viu que o ventrículo já está completamente cheio, certo? E aí, ele vai começar a se contrair. O potencial de ação vai chegar aqui no ápice do coração, ele vai vir de baixo para cima, vamos dizer assim. E ele vai começar a fazer vai começar a contrair de forma precoce. Essa primeira contração, ela vai fechar as válvulas que estavam abertas, as válvulas atrioventriculares. E esse primeiro fechamento das válvulas vai causar o primeiro TUM, a primeira bulha cardíaca. Com isso, vai acontecer, ele vai estar se contraindo, só que não vai estar mudando o volume. Por isso que essa é uma contração isovolumétrica. E aí, enquanto que os ventrículos estão sofrendo essa contração isovolumétrica, os átrios estão repolarizando e relaxando, porque já não tem sangue neles mais, então eles já podem relaxar. A quarta fase, a fase de ejeção ventricular, é quando o ventrículo faz uma pressão tão grande, mas tão grande, que consegue abrir a válvula pulmonar e aórtica. E aí isso vai fazer com que o sangue vá tanto para o pulmão quanto para a circulação, para onde ele tiver de ir. E com isso, depois que os átrios já relaxaram, eles estão agora sofrendo um enchimento passivo. Os átrios começam a se encher. Essa é a ejeção ventricular. Uma pressão tão grande faz com que as válvulas sejam abertas. E a quinta fase é o de relaxamento ventricular e segunda bulha. Porque a gente viu que o sangue ele já saiu dos ventrículos e foi para a aorta e para o tronco pulmonar, para a artéria pulmonar. Então, só que a hora que a pressão do ventrículo começa a diminuir, o sangue tenta voltar, porque a gente já viu que ele sempre passa de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Quando o ventrículo começa a relaxar, o sangue começa a voltar. E ao passo que esse sangue volta, ele fecha as válvulas. E aí, esse é o segundo tá, é o tá, na verdade, né? A segunda bulha. E aí, com as válvulas fechadas, então o ventrículo é um ambiente completamente isolado agora e ele pode relaxar. Os ventrículos vão relaxando e repolarizando, enquanto que o átrio já está começando a encher no seu enchimento passivo. Então, essas são as 5 fases do ciclo cardíaco. E aí, nós temos alguns índices de função pulmonar. Esse F de X aqui que está faltando um parênteses são os índices de função pulmonar. Então, alguns conceitos importantes para a gente saber.
que o primeiro deles, por exemplo, aqui, é o de volume diastólico final. Ou seja, o quanto de sangue consegue estar naqueles ventrículos ao final da diástole, o máximo de enchimento que os ventrículos podem ter. E quando o coração está completamente relaxado, é o máximo, a maior capacidade dele. Ao passo que o contrário disso seria o volume sistólico final, que seria o restinho de sangue que sobraria no coração, nos ventrículos, ao final da sístole. Então, a ideia é que a sístole mande tudo, né? Então, o volume sistólico final é o restinho de sangue que vai sobrar ao final da sístole. O volume sistólico, então, propriamente dito, é o volume... Essa porcentagem de ΔD seria a fração de encurtamento, que ela significa uma relação entre o diâmetro transversal do ventrículo esquerdo na diástole e na sístole, o quanto que ele encurtou, tanto em comparação da diástole com a sístole. E aí, o último, o DC, é o débito cardíaco, que é o mesmo volume ejetado no período de tempo. Então, você multiplica a frequência cardíaca com o volume sistólico. Isso vai dar para você o débito cardíaco, que é basicamente a eficiência do coração, sabe? O quanto que ele consegue fazer num determinado período de tempo. E aí, com isso, a gente viu os índices. E aí, a gente vai olhar, então, agora a relação do sistema nervoso autônomo para o ciclo cardíaco. A gente sabe que o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai realizar uma taquicardia, né? Mas de que forma que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso porque no sistema simpático, ele vai atuar nas células autoexcitáveis, as células do marca-passo, de modo em que a noradrenalina ela vai chegar em receptores beta-1 e ela vai fazer com que aumente a velocidade de despolarização, porque a noradrenalina no receptor de beta-1 ela vai aumentar a entrada de sódio e de cálcio. E aumentando a entrada de sódio e de cálcio, a gente aumenta a velocidade de despolarização. Uma coisa importante anatomicamente desse sistema simpático é que a fibra pós-ganglionar vai ser bem longa, enquanto que a fibra pré-ganglionar vai ser bem curtinha, diferente do sistema parasimpático, em que a fibra pós-ganglionar vai ser bem curtinha e a fibra pré-ganglionar vai ser grandona. Falando então do sistema parasimpático, a gente sabe que ele realiza uma bradicardia, né? Ele diminui a velocidade das despolarizações e ele faz isso da seguinte forma. Ele faz isso usando o receptor muscarínico lá nas células autoexcitáveis. Ele coloca a acetilcolina nesse receptor muscarínico e ao fazer isso, ele abre os canais de vazamento de cálcio. Então, ou de cálcio não, de potássio, desculpa. E aí o potássio vai sair muito e o cálcio vai ter uma dificuldade de entrar, ele dificulta a entrada do cálcio. E aí, para entender isso melhor, a diferença da atuação do sistema simpático e parasimpático, a gente deve olhar a diferença do tipo de receptor. Porque o receptor do sistema simpático é um receptor do tipo beta-1, ele aumenta a velocidade das despolarizações, porque ele está relacionado com a proteína GS, que é uma proteína excitatória, né? Ela realiza funções excitatórias, aumentando o AMP cíclico e todas as outras funções que a gente já viu. Enquanto que o sistema parasimpático, ele diminui a velocidade das despolarizações porque ele usa um receptor do tipo muscarínico. E aí, esse receptor muscarínico, ele está relacionado com uma proteína do tipo G1, GI, quer dizer, que é inibitória. E então ele vai fazer a diminuição do AMP cíclico e isso já vai diminuir a cascata de ativação. Toda aquela cascata de ativação após o AMP cíclico já vai ficar diminuída. Só isso já vai causar um déficit de resposta, sabe? Além disso, o receptor muscarínico, ele abre canais de saída de potássio, como a gente já viu. E o fato dele fazer isso vai deixar a célula muito hiperpolarizada, porque o potássio era uma carga positiva que estava vazando. Então, isso significa que a célula vai ficar mais negativa do que ela já era. E ficando mais negativa do que ela já era, isso vai dificultar a chegada dela do limiar, porque vai deixar ela mais distante do limiar. Por estar mais longe do limiar, você vai dificultar ainda mais a abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem, porque a gente sabe que esses canais só vão ser abertos quando você chega em uma determinada voltagem. Com isso, com essa baixa entrada de íons positivos, você demora muito mais para atingir o potencial. Demorando muito mais para atingir o potencial, você tem a bradicardia. E aí, voltando agora para o último item aqui, são os fatores que influenciam o volume sistólico.
já que a gente viu que o volume sistólico é tão importante assim, ele tem dois fatores importantes, como a lei de Frank-Starling, que fala assim que quanto mais uma fibra é alongada, maior a tensão que aquela fibra desenvolve. Ao passo que quanto menos você tem uma fibra menos alongada, uma fibra pouco alongada, você tem uma menor tensão. E a gente colocar isso em termos práticos, no coração, a gente vai perceber que quanto mais estirado tiver a parede do ventrículo, mais sangue vai ser ejetado. Então, a gente percebe que se aquele coração está fazendo muita força para estirar a parede do ventrículo, muito sangue vai ser ejetado. E esse estiramento da parede do ventrículo, a porcentagem, vamos falar assim, o grau de estiramento da parede do ventrículo vai ser chamado de pré-carga. E essa é como se fosse assim, vai chegar lá para fazer muita força, para ejetar muito sangue, é a pré-carga. E aí, fatores que podem alterar a pré-carga são os vasodilatadores, por exemplo, que podem aumentar ainda mais o estiramento da parede do ventrículo. E esse sangue ejetado, quanto mais sangue ejetado você tem, maior o seu volume diastólico final, certo? E aí, o volume diastólico final está relacionado muito com o retorno venoso. E esse retorno venoso, você tem 3 maneiras de aumentar esse retorno venoso. Você tem 3 modos de aumentar. Seja pela bomba do músculo esquelético, que é aquela que a gente já viu que os músculos esqueléticos, por muito próximos às veias, quando eles fazem a contração deles, eles conseguem empurrar o sangue para cima, aumentando então o retorno venoso. Isso acontece, um exemplo clássico disso é na panturrilha, né? Que a panturrilha ela consegue jogar o sangue para cima, vamos dizer assim, aumentando o retorno venoso. Isso devido aos nossos músculos esqueléticos. A gente também tem a bomba de oxigênio, a bomba da respiração, né? Em que depois a gente vai explicar ela melhor. E a gente tem também a atuação do sistema simpático nas veias, porque uma vez que o sistema simpático ele causa vasoconstrição, essa maior vasoconstrição vai fazer com que mais sangue chegue, ou seja, aumentando o retorno venoso. E aí, falando melhor da bomba de O2, a gente sabe que isso vai acontecer de 2 formas. A bomba da respiração, dizendo, né? Isso acontece tanto na fase de inspiração quanto na fase de expiração. Na fase de inspiração, você causa um alargamento do tórax, né? Você causa uma diminuição de pressão naquela região do tórax. Com isso, a região do abdômen ela vai estar, obviamente, com um pouquinho maior de pressão, porque você diminui a pressão do tórax. Então, como a gente já viu que o sangue sempre passa de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão, isso vai fazer com que o sangue do abdômen retorne para o coração, lá na veia cava e aumentando o retorno venoso. E aí, na fase de expiração, você tem o contrário, né? Você diminui aquela pressão que você causou no tórax, que você estava aumentando no tórax, que representado aqui pelo diafragma. O diafragma sobe, diminui a pressão do tórax, empurrando o sangue das veias torácicas para o coração. E aí, outro conceito importante aqui também é o conceito de pós-carga, porque ele vai ser definido como o volume diastólico final mais a resistência da ejeção. O que é essa resistência de ejeção? Qual a dificuldade que o sangue tem para passar pelos vasos. Então, ele vai ser definido, a resistência da ejeção vai ser definida pelo diâmetro dos vasos, lembrei. Pelo diâmetro dos vasos. Então, esse vai ser a pós-carga. O volume diastólico final mais a resistência de ejeção. Vai ser relacionado os dois. E é isso.